do meu ponto de vista, a frase do romance que resume o protagonista Paulo Honório, o espírito desse protagonista, é uma que diz: a culpa foi minha, ou antes, a culpa foi dessa vida agreste que me deu uma alma agreste. Então, o protagonista, Paulo Honório, ele mesmo é resultado de uma vida, dessa estrutura patriarcal brasileira, no sentido de patronato capitalista, explorador da força de trabalho dos que estão em lugar inferior na escala social. O Paulo Honório é vítima desse contexto sócio-histórico dos anos 1920 e 1930, da extrema pobreza do sertão do Nordeste nessa época, resultado indireto da quebra da Bolsa Americana, da Revolução de 30, de uma seca cruel em 1932, do coronelismo do sertão nordestino naquela época. O romance é de 1934, né? Então, o Paulo Honório é esse menino sem pai nem mãe, rolando à toa pelo mundo, como ele diz, trabalhando no eito desde muito cedo por alguns tostões. Ele criou um plano para sua vida, uma estratégia de sobrevivência baseado numa vingança, né? Que incluía adquirir a todo custo a fazenda de São Bernardo. Ele diz: meu fito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, apossar-se, né, e não comprar ou adquirir de uma outra forma. Então, esse projeto de vingança do personagem me lembra um pouco o personagem do Edmond Dantes no romance O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, que são dois injustiçados pela vida que dão a volta por cima e voltam para se vingar de seus algozes, né? Com a diferença de que Dante volta como um lorde rico e culto e Paulo Honório se transforma num latifundiário cruel, de comportamento muito semelhante ao mandonismo coronelista e das oligarquias políticas regionais de que ele foi vítima, né? E ele tinha sido, inclusive, funcionário, trabalhador do São Bernardo quando jovem, espoliado pelo antigo dono. Mas o genial na obra do Graciliano, como diz Antônio Cândido, não se trata mais de situar um personagem no contexto social, mas de submeter o contexto ao seu drama íntimo, ao drama íntimo desse personagem, né? Essa inversão é que é reveladora da sintaxe literária genial de Graciliano. Então, do ponto de vista estilístico, o romance é um exercício de reflexão sobre a própria escrita de um romance, né? O Paulo Honório é um narrador-escritor que se diz várias vezes forçado a escrever um livro, né? Contar a história da sua vida. Ele é obrigado a fazer isso, inconscientemente, como um processo de elaboração e de expiação dessa culpa, dessa alma agreste, que levou ao suicídio da mulher e também à morte encomendada de vários de seus inimigos, né? Então, isso também é genial como expressão literária, né? Escrever, ele que não é um escritor, o Paulo Honório, ele se diz a respeito de letras versado apenas em estatística, pecuária, agricultura e escrituração mercantil. É genial que ele vai escrever como quem faz a contabilidade dos livros caixas da fazenda, né? Ele que é um homem sem... Isso é muito revelador de um homem que se diz sem sensibilidades, um homem sem escrúpulos, a vida toda acostumado apenas a fazer cálculos da vida. Isso também é revelador da expressão literária nesse romance. Então, ele enfrenta a agonia da escrita, o dilema da folha em branco, como quem enfrentou os quatro cantos da terra vazia de São Bernardo quando se tornou proprietário dele. Então, ele faz essa relação um pouco entre criado nada, a fazenda, e criado nada, o texto literário, né? Então, essa criação da sintaxe literária se fazendo ali no texto de Graciliano, essa paisagem linguística do vocabulário sertanejo, rude, forte, é que dá esse romance o que Antônio Cândido chama de a perfeição, ou seja, o ajuste ideal entre os elementos que compõem um romance e uma perfeita concepção da arte e da vida. Esse romance para mim é muito tocante porque meus pais são dessa mesma região do sertão do Nordeste, dessa mesma época dos anos 30, e padecendo essa mesma orfandade desse personagem, né?
Tanto que quando eu escrevi meu primeiro romance aos 20 e poucos anos, As Mulheres de Jucupapo, eu escolhi como epígrafe do livro essa frase exatamente do romance, que é: a culpa foi minha, ou antes, a culpa foi dessa vida agreste, que me deu uma alma agreste.